lúpulo é um dos principais ingredientes usados no preparo da cerveja. Ele é cultivado em países como Estados Unidos e Alemanha e, por muito tempo, duvidaram que pudesse dar certo no Brasil. Só que nos últimos anos, pesquisadores e agricultores resolveram investir no lúpulo e o cultivo começou a ganhar espaço por aqui, como mostra a reportagem da Mariana Fontes e do Francisco Maffezoli Júnior. Vista assim do alto, mais parece um céu no chão. E a luz do dia revela, é tudo plantação. Cordas de sisal sustentam os ramos de lúpulo. Por aí eles sobem, alcançam uns 6 metros. Mas nessa altura toda aqui, o que realmente interessa para o agricultor está escondido dentro da flor. Tá vendo esses pontinhos amarelos? Isso é a lupulina, mas tem quem chame de pozinho de ouro. Esses grãozinhos valiosos contêm resinas e óleos essenciais que trazem amargor, aroma e ajudam a conservar a cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor da bebida no mundo, mas praticamente todo o lúpulo usado na fabricação vem de fora. Só que nos últimos anos, os cultivos comerciais floresceram. E hoje, a Associação de Produtores de Lúpulo, a Aprolúpulo, tem 160 agricultores espalhados pelo país. Uma das fazendas fica em Fartura, São Paulo. Nesses 6 mil metros quadrados, o sisal desce em pares, desenhando um V. Na natureza, o lúpulo trepa noutras plantas como um lobo tentando abocanhar sua presa. Daí o nome Humulus lupulus. Humulus é o humus, aquela parte do solo cheia de matéria orgânica. E lúpulus, lobinho em latim. Mas aqui, o Zé Mário precisa conduzir os ramos. Se deixar ela sozinha, ela não sobe. A maioria, elas vão meio que rastejar pro chão aqui, elas não vão conseguir subir. E essa trepadeira cresce mais quanto mais horas de luz. Os principais países produtores têm condições perfeitas para isso. Estados Unidos e Alemanha ficam em regiões do planeta onde os dias de verão são mais longos que no Brasil. O lúpulo aproveita esse chamado fotoperíodo para subir e dar flores antes do inverno chegar. Esse reloginho do lúpulo é uma estratégia de sobrevivência. Mas aqui no Brasil, isso pode ser um problema. Por causa da nossa posição geográfica, a gente não tem tantas horas de luz solar durante a etapa de desenvolvimento da planta. O risco é ela produzir menos hormônio e parar de crescer. A solução para isso foi trapacear, iluminar a plantação para fingir que o dia não terminou. Vocês enganaram a planta. Exatamente. E o resultado? Foi maravilhoso, né? Produção maior do que era esperado. A produtividade aumentou 70%. E se antes eles tinham uma safra por ano, agora são pelo menos 2. Para iluminar toda a área, gastaram R$22 mil. Custa caro, mas vale muito a pena. Você vai ter muito menos dor de cabeça, muito mais facilidade de cultivo e uma produção e uma qualidade melhor. Já existem estudos sobre a aplicação de hormônios como alternativa à iluminação. Para um bom crescimento, a nutrição também ajuda. Aqui eles fazem a irrigação com fertilizantes, a fertirrigação. Quando o lúpulo alcança o topo, ele abre os braços. Desses ramos laterais saem as flores chamadas de cones. A média nacional para um lúpulo maduro gira em torno de 200 gramas de cones secos por planta. Longe, longe dos 800 gramas da Alemanha e Estados Unidos. Mas alguns agricultores brasileiros já estão encostando nos gringos. A fazenda de Fartura chegou aos 500 gramas por planta numa só safra. E eles ainda testam formas de diminuir perdas. Montaram essa barreira com jambolão, que é para a ventania deixar a flor em paz. Estamos torcendo para esse jambolão vir firme aí e consiga bloquear um pouco do vento. Esse aí é o médico, cirurgião e agora agricultor Daniel Palma, dono desse negócio. Eu estava com meu filho novo, o Pedro, e em um domingo estava passando o Globo Rural. E na matéria falava bem isso, né? Que o lúpulo não é do Brasil. E lá na Mantiqueira estavam começando a produzir lúpulo. A história que inspirou o Daniel veio de São Bento do Sapucaí, São Paulo. O agrônomo Rodrigo Veraldi surpreendeu muita gente quando esse tal de lúpulo estava desenganado no Brasil.
Uns 5 anos atrás, ele tentou e fez vingar uma variedade que batizou de mantiqueira. Hoje, ele insiste no cultivo, mas está testando áreas mais planas e ensolaradas. A gente resolveu fazer também algumas técnicas mais eficientes, como, por exemplo, essa ráfia de solo, que é uma cobertura permanente, né, que ela protege o solo das ervas invasoras e também mantém a umidade do solo e também a microbiologia do solo mais intacta. O espaçamento não era assim tão largo. A gente abriu, né, de forma que não causasse o alto sombreamento entre as plantas. Então hoje eu estou trabalhando com um espaçamento de 4 metros entre as linhas. No campo, a mantiqueira veste um caule arroxeado. No copo, ela tem um amargor mais suave. Vai bem nessa cerveja artesanal, que ainda leva frutas vermelhas cultivadas aqui no sítio. O Rodrigo diz que essa variedade de lúpulo foi a moeda da sorte para a cultura no Brasil. Quando a gente começou a divulgar e dizer que era possível cultivar lúpulo no Brasil, muita gente ficou interessada, nos procurou, nos visitou e partiu também para buscar novas possibilidades. Você ficou com ciúme de ver tanta gente querendo produzir lúpulo? Imagina, de forma alguma. Eu fiquei bastante orgulhoso e feliz de ter ajudado, né, as pessoas a buscarem novas tecnologias, novas variedades, ter reinventado o cultivo de lúpulo no país. Depois de conhecer a experiência do Rodrigo, o Daniel, lá de Fartura, quis fazer o seu próprio teste. Comprou mudas pelo correio e plantou nesses vasinhos na garagem de casa. Nós escolhemos, fizemos a primeira cerveja, como ficou muito boa a cerveja, e aí a gente animou de vir para o campo e começar a plantar aqui. Hoje ele aposta em variedades importadas, como a Comet dos Estados Unidos. As flores já enchem os ramos, mas demoraram a encher os bolsos. É que o Daniel vendia o cone desidratado e viu que muito cliente não sabia usar a flor direto na receita. Agora, depois de seca, ela vai para essa máquina que moe e comprime em forma de pellets, tipo uma ração. O quilo sai por até R$300. Para mim foi um divisor de águas. Na hora que eu comecei a apresentar para o cervejeiro um lúpulo pelletizado eu já comecei a ter vendas. Ele até se animou a plantar mais 10 hectares e está construindo um barracão para processar a sua colheita e a de possíveis parceiros. Nós estamos estimulando outros produtores da região a plantarem. A hora que eles colherem, a gente pode beneficiar o lúpulo deles, né? O investimento não parou ainda, ele está cada vez maior.